professor Vila, hein? Manchete do professor Vila. O professor Vila está trazendo aí para nós uma questão dos Estados Unidos com o Brasil. O governo Trump diz, em referência ao STF, que é antidemocrático multar empresas americanas por liberdade de expressão. O Itamaraty reage e fala em soberania e repartição dos poderes. Vamos lá, primeiro a nota dos Estados Unidos, que faz referência a uma autuação no Brasil da plataforma Rumble. Segundo os americanos, essa plataforma não deveria ter sido bloqueada aqui no Brasil. Olha aí, Ari. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, diz a nota. Lembrando que, vamos aos fatos. O Supremo, através do ministro Alexandre, determinou a retirada da plataforma Rumble, que é americana, porque a plataforma não indicou representante legal no Brasil. E isso é uma norma a ser respeitada por todas as empresas que operam aqui no país, tanto as nacionais quanto as estrangeiras. Então, isso já havia acontecido com o X, agora acontece com a Rumble. Só que dessa vez, com o Trump no poder e o Musk como o faz tudo do Trump, houve essa reação, que é do departamento americano equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dele. E aí o nosso Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, reagiu. Olha aí o que falou o Itamaraty, Ari. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação, no território nacional, da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. Análise do professor Marco Antônio Vila. A do Itamaraty é perfeita, sem tirar nem pôr. A correta, sem adjetivar, apontando essas questões que são centrais, ou seja, a soberania nacional, nosso ordenamento legal. E o que causa estranheza em tudo isso, Amadeu e quem nos acompanha, é que o Departamento de Estado, você destacou que é o correspondente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, agora virou um comentarista das decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, porque no atual governo americano, hoje você tem representantes, alguns são proprietários dessas grandes redes sociais e parte delas conspiram abertamente, o próprio ministro Alexandre de Moraes nessa semana disse isso, contra a democracia, contra as liberdades. Então, a nota intolerante da Embaixada Americana, reproduzindo a decisão do Departamento de Estado, é muito grave. Nós nunca, eu estou tentando me recordar rapidamente aqui, tivemos um atrito que está começando, nós falamos ontem sobre isso, e vai se ampliar. Pode garantir, porque caso tenha o processo dos 34 denunciados, especialmente do ex-presidente Bolsonaro, ainda nesse ano, na primeira turma do STF, isso vai ter repercussões internacionais e o governo americano vai tecer comentários sobre um julgamento que estará sendo realizado no Brasil. Seria a mesma coisa que o presidente brasileiro comentando o julgamento dos Estados Unidos, o que é intolerável, de uma parte e de outra. Então, nós estamos entrando num terreno muito perigoso, num confronto
produzido não pelo governo brasileiro, mas pelo governo americano, e o mais terrível é que você tem brasileiros fomentando esse confronto entre o governo norte-americano e o governo brasileiro. Isso pode ter, claro, repercussões na diplomacia, na questão geopolítica aqui no continente americano e até a médio prazo, já que não é efeito imediato, na economia. Então, devemos ficar acompanhando com bastante preocupação e, a todo momento que ocorrer, como ocorreu, uma intervenção do governo americano sobre decisões de um dos poderes da República Brasileira, e a nota do Itamaraty é precisa sobre isso, e nós temos aqui a independência entre os poderes, vai haver uma reação. E não é em relação ao ministro Alexandre de Moraes, entende? É muito mais em relação ao Supremo Tribunal Federal e o Estado de Direito Democrático, que, como foi a nota ressaltou muito bem, que estava em vigência no Brasil desde o glorioso 5 de outubro de 88. Portanto, teremos muitos problemas daqui para frente, porque hoje o governo americano foi sequestrado por bilionários ou trilhardários que não têm compromisso com a democracia. Eu chamo a atenção, Nájila, eu enviei para você, eu li um artigo de um jornalista brasileiro que tem muita inserção no mundo, nos Estados Unidos, na ONU, o Jamil Chad. E o Jamil está trazendo aí que esse aí é só o começo, como disse o professor Vila, porque o interesse do Trump barra os trilhardários das redes sociais é tutelar a eleição brasileira. Eles querem que aqui se eleja alguém que se submeta à vontade de Trump, assim como eles fizeram na Alemanha, recentemente com o Musk atuando para que a alternativa para a Alemanha avançasse. Não ganhou, mas teve a maior votação da história. Assim como Trump faz, conseguindo subjugar a Ucrânia, que vai se render. Assim como tenta subjugar o Canadá, não conseguiu ainda. Nesse neocolonialismo que o Trump tenta impor ao mundo nesse novo mandato dele. A questão é se o mundo vai se render. É uma questão muito maior do que só Alexandre, só Supremo, só Brasil. E essa guerra geopolítica mundial. Marta. Amadeu, mas para mim, essa situação, esse imbróglio que existe entre Supremo atualmente e alguns congressistas brasileiros que querem aí levar o problema aos Estados Unidos, ela poderia ser, na verdade, resumida com algo simples, que eu acho que não faz sentido na cabeça desses congressistas. As normas e as leis vigentes no Brasil, elas devem ser cumpridas aqui. As dos Estados Unidos devem ser cumpridas lá. O país ele tem todo o direito de ter suas leis, ter seu regimento, enfim, ter suas normas internas. Isso é completamente normal e vai da autonomia de cada país. Aqui no Brasil é desse jeito e aqui as regras têm que ser cumpridas como são. E isso eles não querem fazer. Eles querem trazer o que é regra lá, o que é vigente lá, impor, né? E impor aqui no país. E isso não é permitido. Deveria ser simples de ser esclarecido para essas pessoas, mas parece que não é, que é uma ideia completamente absurda e completamente fora da realidade. O que é regra aqui no país tem que ser cumprido aqui, e é isso que o Supremo está fazendo. Vamos agora à manchete da Raniele.